Olá, meu nome é Fernanda Zanini, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Advogado Informa. Esse é mais um vídeo da série Quarentena Trabalhista. Desde o início dessa quarentena, neste momento tão delicado que estamos vivendo, muito se ouve falar em medida provisória. Na Justiça do Trabalho mesmo, nos últimos meses, tivemos algumas medidas provisórias que foram sancionadas pelo Presidente da República. Mas afinal, você sabe o que é essa tal medida provisória? Como ela surge? Quanto tempo ela dura? Nope. Então fica ligadinho aí e acompanha esse vídeo até o final. Mas antes, clica em gostei e compartilha com os amigos. O Poder Legislativo tem a função de criar leis, porém, o processo de criação de normas não é algo tão simples e muito menos rápido. Por isso, apenas em casos relevantes e urgentes, o presidente tem o poder, ou melhor, a prerrogativa de legislar, criando as chamadas medidas provisórias. Por isso, elas são tão importantes. E qual a definição de medida provisória? A medida provisória, mais conhecida pela abreviação MP, é um instrumento adotado pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência em que possui força de lei. O artigo 62 da Constituição Federal diz que, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com forças de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É importante destacar as palavras relevância e urgência, que são requisitos necessários para a criação de uma MP. Ou seja, o presidente não pode acordar um dia e simplesmente pensar: hoje eu acordei com uma vontade de criar uma MP. Se não houver motivo relevante e urgente, ela jamais poderá ser criada. E quando dizemos que ela tem força de lei, significa que essa MP produz efeitos imediatos, passando a ser direito e dever de todos, assim como uma lei ordinária, por exemplo. Mas, para que ela tenha força de lei, não é tão simples assim. Como vimos, o artigo 62 da Constituição diz que, após a sua edição, a MP deve imediatamente passar pelo Congresso. Ou seja, não basta o presidente simplesmente fazer o texto e ok, a MP já está criada, pois depende de aprovação dos parlamentares. Então, o presidente cria o texto da MP e envia para o Congresso Nacional. Mas como assim, advogada? Aprovação do Congresso Nacional? Bom, o Congresso Nacional é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Dizer que precisa de aprovação do Congresso significa que precisa de aprovação das duas casas, tanto dos senadores quanto dos deputados. Não. E quanto tempo dura essa lei, doutora? É para sempre? Uma medida provisória não é para sempre, afinal, o próprio nome já diz, né? Medida provisória. O prazo de vigência de uma MP é de 60 dias, prorrogáveis uma vez por igual período, ou seja, por 120 dias. Contudo, ela poderá ser convertida em lei para que seus efeitos sejam mantidos, desde que a sua conversão ocorra dentro do prazo da sua vigência, dos 120 dias. E o trâmite no Congresso Nacional é rápido assim? Acontece em 60 dias ou até 120 dias? Melhor que isso, no Congresso Nacional, os parlamentares devem apreciá-la em até 45 dias. Se não for aprovada neste prazo, contados da sua publicação, ela entra em caráter de urgência e tranca a pauta de votações da casa em que se encontrar, seja da Câmara ou do Senado, até que então seja votada. Advogada, e como seria esse trâmite no Congresso? Bom, primeiro ocorre a publicação. O texto é criado e publicado no Diário Oficial da União, quando então passam a ocorrer os prazos relativos à vigência e à sua tramitação no Congresso Nacional. Ao chegar no Congresso Nacional, ela passa por uma comissão mista formada por representantes das duas casas, deputados e senadores. Comissão esta criada exclusivamente para emitir um parecer sobre a tal medida provisória. Neste momento e nos 6 dias subsequentes poderão ser oferecidas emendas a essa MP perante a comissão mista. Comissão mista. O presidente do Congresso Nacional, em até 48 horas após a publicação da MP, designa uma comissão mista formada por 12 senadores e 12 deputados titulares com igual número de suplentes. Eles serão responsáveis por analisar previamente se estão presentes os pressupostos constitucionais de relevância e urgência.
e também analisar o mérito da adequação financeira e orçamentária. Após instalada a comissão, são eleitos o presidente e o vice-presidente, que deverão pertencer a casas distintas. Se o presidente da comissão for da Câmara dos Deputados, o vice deverá obrigatoriamente ser do Senado Federal ou vice-versa. E neste momento são designados o relator e o revisor, que também deverão ser de casas distintas. O presidente da comissão mista possui a prerrogativa de indeferir liminarmente as emendas apresentadas que forem estranhas ao texto original da medida provisória. Após as apresentações e discussões da comissão, o texto do relator é submetido à votação pelo colegiado, passando a constituir o parecer da comissão mista ao ser aprovado. Depois da aprovação desse parecer, o texto seguirá para o plenário da Câmara e após para o plenário do Senado. No caso de aprovação da MP, a matéria é promulgada e convertida em lei ordinária pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, não estando sujeita à sanção ou veto. Agora, se o conteúdo de uma medida provisória for alterado no Congresso, a MP passa a tramitar como projeto de lei de conversão. E, após ser aprovado no Congresso, esse projeto de lei é enviado à Presidência da República para sanção. O presidente tem a prerrogativa de vetar o texto parcial ou integralmente. Ele poderá não autorizar uma parte apenas ou ela toda, caso venha a discordar de eventuais alterações feitas no Congresso Nacional. Importante destacar que o presidente não tem a última palavra, pois caberá ao Congresso Nacional deliberar sobre o veto e assim concluir o processo de tramitação da matéria. Doutora, e se uma das casas reprovar essa MP? Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal podem concluir pela rejeição da medida provisória, quando então a sua vigência e tramitação serão encerradas e o processo é arquivado. E mais, se a Câmara ou o Senado rejeitar a MP ou até mesmo se ela perder a sua eficácia, os parlamentares deverão editar um decreto legislativo para disciplinar os efeitos jurídicos gerados durante a vigência. Gostaria de entender um pouquinho mais sobre decreto legislativo? Então, deixa nos comentários. Importante destacar que é vedada a reedição de uma MP na mesma sessão legislativa que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Doutora, e uma medida provisória poderá tratar de qualquer assunto? Não, o parágrafo 1º do artigo 62 traz um rol de assuntos proibidos de serem tratados em uma MP. Apenas a título de curiosidade, o presidente não poderá jamais editar uma MP que trate, por exemplo, sobre direitos políticos, partido político, direito eleitoral, nacionalidade, cidadania, direito e processo penal e muitos outros que você encontra lá. Na próxima semana tem mais vídeos da série Quarentena Trabalhista aqui no Advogado Informa. Ative as notificações e acompanhe os nossos vídeos.